Olá, meu nome é Fernanda Gonçalves e visando simplificar o direito militar, tanto o direito penal quanto o direito processual penal militar, eu quero abordar nesse vídeo a teoria da baioneta cega e a teoria da baioneta inteligente. Alguém tem conhecimento destas teorias? Afinal, ordem ilegal deve ser cumprida ou não? A indagação ela é de suma importância, visto que dependendo do posicionamento adotado, diversas consequências podem ser imputadas ao militar, seja policial militar, bombeiro militar ou membro das Forças Armadas. Vigora no ordenamento jurídico a determinação de que ordem manifestamente ilegal não se cumpre. Inclusive, esta é uma situação de excludente de culpabilidade, qual seja a inexigibilidade de conduta diversa, conforme preconiza o artigo 22 do Código Penal Comum. Vejamos, se o fato é cometido sob coação moral irresistível ou em estrita obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Pela transcrição do artigo que eu acabei de mencionar, nós concluímos com facilidade que a ordem manifestamente ilegal ela não é cumprida pelos servidores civis. O cerne da questão é, quando o servidor for militar, essa excludente de culpabilidade é extensível a ele também? Poderia um militar se recusar a cumprir uma ordem manifestamente ilegal, emanada de seu superior hierárquico, a despeito da previsão legal do crime de recusa de obediência, tipificado no artigo 163 do Código Penal Militar? No intuito de resolver estas questões, surgiram na doutrina duas teorias: a teoria da obediência ou baioneta cega e teoria da baioneta inteligente. Antes de esclarecer o teor de cada uma dessas teorias, é importante mencionar que nem a doutrina, nem os diplomas legais adotaram pacificamente uma ou outra. Por exemplo, o Código Penal Militar, ele prevê no artigo 38, a linha B, inciso 1º, uma determinação que mostra uma séria inclinação pela teoria da baioneta cega. No entanto, no próprio dispositivo legal, nós encontramos o artigo 41, que disciplina questões relativas à atenuação da pena, o que nos indica uma inclinação pela teoria da baioneta inteligente. Por seu turno, o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o RDPM, que é a Lei Complementar 893 de 2001, claramente adotou em diversas passagens os postulados da teoria da baioneta inteligente, conforme nós podemos verificar pela leitura dos artigos 8º, inciso 8º, artigo 9º, parágrafo 1º, item 2 e 10. Vamos ver o que dispõe cada uma dessas teorias. Teoria da baioneta cega, também conhecida como teoria da obediência cega. Para os adeptos desta teoria, os militares têm obrigação de cumprir todas as ordens emanadas de seus superiores hierárquicos, sob pena de incorrerem no crime de recusa de obediência previsto no artigo 163 do Diploma Penal Militar. A única ordem que não deve ser cumprida é a ordem manifestamente criminosa. A ordem ilegal se cumpre e o fundamento desta posição está justamente no fato de, apesar da ordem manifestamente ilegal não ser cumprida pelos servidores civis, os servidores militares formam uma categoria de servidor à parte, especial, como lhe é dispensado um tratamento diferenciado. A hierarquia e a disciplina são os pilares básicos de toda a organização militar. E se fosse autorizado que o militar não cumprisse uma ordem manifestamente ilegal, ele estaria incorrendo em um sério risco de ruir a própria instituição militar. Adotando claramente esta teoria, encontramos o interessante julgado da lavra do juiz de direito do juízo militar da primeira auditoria militar do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, Dr. Ronaldo João Holt, e uma sentença datada do dia 2 de maio de 2006. Ficou decidido nesse julgado:
Quando o subordinado recebe ordem de seu superior hierárquico, deve cumpri-la por consequente dever funcional, em ambas as situações, seja no âmbito civil ou militar. Essas situações dizem respeito à ordem não manifestamente ilegal, no caso do servidor público civil, e à ordem não manifestamente criminosa no âmbito militar. A doutrina especializada sinaliza no seguinte sentido: há uma séria distinção entre o artigo 38b do Código Penal Militar e o artigo 22 do Código Penal Comum. Enquanto a obediência hierárquica do diploma comum, a ilegalidade pode dizer respeito a qualquer um dos 5 requisitos de validade do ato administrativo: competência, forma, objeto, motivo e finalidade. Na do diploma castrense, a ordem pode até ser ilegal, quanto à forma, à competência, ao motivo e à finalidade, desde que não seja criminosa, ilegal quanto ao seu objeto. O subordinado militar tem que cumprir, sob pena de responder por crime de recusa de obediência. Os tribunais militares trilham neste mesmo sentido. A outra teoria é a teoria da baioneta inteligente. Para esta teoria, que é diametralmente oposta à outra, que defende que a ordem manifestamente ilegal não deve ser cumprida, mesmo pelos militares, sob pena de absoluta incoerência nas ordens emanadas pelos superiores hierárquicos. Esta teoria, ela não admite esta espécie de cumprimento de forma alguma, sob o argumento de que os militares não são cumpridores cegos de ordem. Se eventualmente eles entenderem que a ordem é manifestamente ilegal, deve recusar o seu cumprimento utilizando das vias adequadas para tanto. O instrumento pertinente está previsto no artigo 30 do RDPM, que estabelece: a representação é toda a comunicação que se referir a ato praticado ou aprovado por superior hierárquico ou funcional que se repute irregular, ofensivo, injusto ou ilegal. Parágrafo 1º. A representação será dirigida à autoridade funcional imediatamente superior àquela a qual é atribuída a prática do ato irregular, ofensivo, injusto ou ilegal. O fundamento para o não cumprimento da ordem manifestamente ilegal está disposto no artigo 41 do Código Penal Militar, e não pode o militar ser responsabilizado criminalmente pelo delito de recusa de obediência. Conforme mencionado no início desse vídeo, não existe um entendimento unânime acerca da adoção de uma ou da outra teoria, sendo que predomina na doutrina e na jurisprudência a teoria da baioneta cega. Eram essas as considerações que eu tinha para fazer acerca dessas duas teorias. Convido a todos a me seguirem no meu canal no YouTube, Simplificando o Direito Militar. Desejo a todos bons estudos.